Olá, bem, eu gostaria de dar uma aplicação divertida de integral. O problema é o seguinte: a gente tem uma pessoa caminhando numa reta. Digamos que ela comece da posição 0, ok? Tem uma pessoa caminhando até t igual a 1 segundo, ela ficou parada. A partir de t igual a 1 segundo, ela começa a se movimentar. Para t entre 1 e 2, a velocidade é constante, igual a 1 metro por segundo. Para t entre 2 e 3, a velocidade é constante, igual a meio metro por segundo. Essa pessoa começa a desacelerar, a diminuir a sua velocidade. Para t entre 3 e 4, a velocidade é constante, igual a 1/3, e assim por diante. Portanto, para t entre n e n mais 1 segundos, a velocidade é constante e igual a 1 sobre n metros por segundo. A pergunta é: até onde essa pessoa vai? Okay? A velocidade dela está diminuindo bem rapidamente. Por exemplo, após 1000 segundos, a velocidade diminui para menos de 1 milésimo de metro por segundo. A pergunta é: até onde essa pessoa vai se deslocar? Okay? Então, para resolver esse problema, a gente tem que entender qual é o deslocamento dela após t segundos. Então, d de t vai ser o deslocamento após t segundos. Ok? Então, t de 1 é 0, ela ficou parada na posição 0, de 0 até 1 segundo. Entre 1 e 2 segundos, a velocidade ficou constante, igual a 1 metro, portanto, o deslocamento foi 0 mais 1 metros. 1 metro. Entre 2 e 3 segundos, a velocidade foi meio metro por segundo, portanto, a gente tem que o deslocamento é 0 mais 1 mais meio metro, ok? E assim por diante. Então, após n segundos, ele vai ter se deslocado 1 mais 1 meio mais 1/3 mais 1/4 e até 1 sobre n menos 1 metros. Ok? Bem, essa sequência de números começa do 0, depois você soma 1, depois você soma meio, depois você soma 1/3, 1/4. É uma sequência famosa de números chamada de série harmônica. Ok. Então, nosso objetivo é entender como essa sequência de números cresce. E para isso, eu vou dar uma interpretação geométrica para essa sequência de números, ok?
Muito bem. Vamos fazer o gráfico da velocidade dessa pessoa ao longo do tempo. Bem, de 0 até... Acho que vou fazer o gráfico um pouquinho em escala maior. Então, de 0 até 1, a velocidade foi constante, igual a 0. Okay? De 1 até 2 segundos, a velocidade foi constante, igual a 1. Foi constante, igual a 1. De 2 até 3 segundos, a velocidade V foi constante, igual a meio metro por segundo. Então a gente tem o gráfico. A escala não está muito boa. E de 3 até 4 segundos, a velocidade foi de 1/3 metros por segundo. Então a gente tem essa figura aqui, certo? E assim por diante. Então a velocidade está decrescendo bem rápido. E note o seguinte, que a área desses retângulos dá o deslocamento até o tempo que você está interessado. Então, por exemplo, se nós quisermos saber o deslocamento no intervalo de 0 até 4 segundos, é só calcular a área desse retângulo aqui. Bem, a área desse retângulo é 1, mais a área desse retângulo, que é meio vezes 1, então vai ficar 1 mais meio, e para ir até 4 segundos, a área desse retângulo, temos que somar a área desse retângulo, que é 1/3, vezes o intervalo de tempo, vai dar 1/3, então em 4 segundos a gente tem que o deslocamento é 0, mais 1, mais meio, mais 1/3, e assim por diante, ok? Então a ideia é estimar o deslocamento estimando as áreas desses retângulos aqui. Bem, isso se parece muito com a soma de Riemann, que é aquele método de estimar, calcular integrais, né, definir integrais e até estimar integrais em algumas situações. Então o que a gente vai fazer é fazer o contrário agora. A gente vai usar integrais para estimar essas áreas. Considere o gráfico da função v, a função 1 sobre t. Ok? O gráfico da função 1 sobre t se parece com o seguinte. Por que pontos é esse gráfico? Esse gráfico passa, bem, ele passa pelo ponto 1, 1 sobre 1 é 1, 1 sobre 2 é meio, então ele passa por esse ponto também, 1 sobre 3 é 1/3, ele passa por esse ponto, e assim por diante. Então ele passa por todos esses pontos aqui, ok? Então o gráfico da função 1 sobre t se parece com isso aqui, uma função decrescente, a derivada é sempre negativa. E note que ela está sempre dentro da área delimitada pelos quadrados, tá certo? Então, o que você nota é o seguinte, é que a área desse retângulo, desse quadrado aqui de fato, é menor do que a área abaixo do gráfico da função 1 sobre t, entre 1 e 2. A área
desse retângulo aqui é menor, a área desse retângulo aqui, a área desse retângulo aqui é maior do que a área abaixo do gráfico da função sobre t. Acho que eu devo ter falado o contrário disso. A área desse retângulo aqui é maior do que a área abaixo do gráfico de 1 sobre t entre 2 e 3. E essa área do retângulo, desse retângulo aqui, com base 3, 4, é maior do que a área abaixo do gráfico de 1 sobre t entre 3 e 4. Isso significa o quê? Que o deslocamento de zero, intervalo de 0 até t, é sempre maior do que a área abaixo do gráfico de 1 até t. Ok? Abaixo do gráfico de 1 sobre t. Mas a área abaixo do gráfico é exatamente dada pela integral de 1 até... vamos chamar de 1 até x, desculpe. De 1 até x, deslocamento de 1 até x segundos é maior ou igual do que a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Ora, mas a gente conhece muito bem essa integral. A primitiva de 1 sobre t é ln de módulo de t. Portanto, essa integral é x é positivo, é ln de x menos ln de 1, que é 0. Ok? Portanto, o deslocamento é sempre maior ou igual do que ln de x. Ok? Mas, se você tomar um limite, quando x vai para infinito, quando o tempo vai para infinito, de ln de x, a gente sabe que isso é igual a mais infinito. Okay? O gráfico de ln se parece com isso aqui. Se parece com isso aqui, desculpe. 1 dá 0. E tem algo assim. Okay? Esse é o gráfico de ln de x. Portanto, a gente tem que ln de x vai para mais infinito quando x vai para mais infinito. Portanto, essa função é sempre maior do que ln de x. O limite, quando x vai para mais infinito, o deslocamento até após x segundos fica arbitrariamente grande. Então, isso significa o seguinte, significa que essa pessoa vai percorrer toda essa semi-reta começando em 0. Apesar dela estar caminhando cada vez mais devagar, ela vai passar por todos os pontos da semi-reta de 0 até mais infinito. Ok? É isso aí.